enquanto a gente está aqui na expectativa para promulgação da nossa lei dos surdos unilaterais, né, diante da derrubada do veto na semana passada, o veto número 58, eu vou trazendo para vocês algumas explicações importantes e necessárias para que vocês possam se informar a respeito dessas coisas e não tumultuarem aí a cabecinha de vocês com tanta informação que tem aparecido. Mas fiquem atentos, porque nesse momento a principal orientação é ter calma, tá? Calma, porque a gente vai explicando para você devagarinho tudo que é necessário para poder você ter acesso aí aos seus direitos, tá legal? No vídeo de hoje, por exemplo, a gente vai falar sobre uma questão importantíssima, que tem muita gente com dúvida a respeito disso. Então hoje eu vou direcionar esse vídeo ao pessoal da surdez unilateral e surdez bilateral, tá certo? Explicando a questão do grau, como que funciona aí o grau da deficiência em casos de surdez, ok? Beleza? Então vamos lá. André Coelho aqui novamente com vocês para podermos falar sobre os direitos da pessoa com deficiência. Eu sou advogado, né, há muitos anos, especialista no direito da pessoa com deficiência, e esse canal é dedicado exclusivamente para a gente passar informações de peso, informações importantes, para que as pessoas com deficiência possam acessar os seus direitos e ter uma vida um pouco mais digna, tá legal? Se você ainda não é inscrito aqui no canal, te convido agora para se inscrever e aperta aí o sininho, porque o YouTube não está entregando as notificações dos vídeos e das lives que a gente tem feito. Então você precisa apertar o sininho das notificações para você receber aí essas notificações, tá legal? Posso contar contigo? Beleza. Estou aqui com o meu laudo, meu último laudo, que é do dia 8 de novembro agora passado, feito pela minha amiga doutora Daniela Capra, vou deixar aqui o arroba dela aqui na tela, dizendo que o grau, né, a perda da minha audição é neurosensorial de grau leve na orelha direita, e perda auditiva mista de grau severo na orelha esquerda, conforme demonstrado no exame auditivo, audiometria, realizado no dia 23. De acordo com a classificação, e aí eu vou ler para vocês aqui uma coisa importante, vou botar também na telinha aí a classificação da Organização Mundial da Saúde, em relação a essa questão da perda auditiva, tá, gente? Então vamos lá. Graus de perda auditiva entre 500, 1.000, 2.000 e 4.000 kHz. Audição normal é menor do que 20 decibéis, leve de 20 a 35, moderado de 35 a 50, moderadamente severo, é assim que a Organização Mundial da Saúde classifica, tá bom? 50 a 65 decibéis, severo, 65 a 80 decibéis, profundo, de 80 a 95 decibéis, e perda auditiva completa ou surdez completa acima de 95 decibéis, ok? A pessoa não vai conseguir alcançar, tá? E aqui colocou os meus CIDs, colocou 3 CIDs, que no meu caso especificamente, tá bom, gente? Então, veja bem, vamos lá, vamos começar a explicar algumas coisas aqui importantes. Muita gente ainda com dúvida com relação a essa história dos graus, porque, primeiro, o texto da lei está um pouco confuso, né? E já estava há muito tempo, desde a época do projeto de lei. Esse foi, inclusive, um dos motivos que o projeto de lei foi vetado, para quem está acompanhando há mais tempo. Mas hoje, inclusive, hoje é dia 18 de dezembro, saiu no site do Congresso Nacional, para quem está acompanhando aí também, a minuta do texto final, que é a mesma minuta, que é o mesmo texto, presta atenção, é o mesmo texto do projeto de lei. Como eu acabei de dizer, esse texto ficou um pouco confuso, tem uma questão lá com relação aí a essa questão, essa indicação dos graus que está um pouco confusa, parece uma coisa e diz outra, e parece outra coisa. Mas calma que o Brasil é nosso, tá? Então veja bem, o que acontece? Isso tudo que eu acabei de falar aqui, que está no meu laudo médico, isso tudo é de acordo com a literatura médica, né? Com a literatura, com a orientação da própria Organização Mundial da Saúde. Isso é uma explicação, tá? Então guarda essa informação com você. Uma coisa importantíssima que vocês precisam entender é que existe também, paralelamente a esse quadro que eu acabei de mostrar aí para vocês, que é da Organização Mundial da Saúde, paralelamente a isso, existe uma
qualificação ou uma caracterização jurídica, tá? Legal, ok? Dos graus de todas as deficiências, gente. De todas as deficiências. Não esqueçam, uma coisa importantíssima, importantíssima, importantíssima. Nós temos uma lei brasileira de inclusão, desde 2015. E nessa lei, a definição de pessoa com deficiência, que vocês também que são surdos unilaterais ou bilaterais, vão ter que decorar essa história, tá? Independente da lei, tá? Isso eu venho falando há muitos anos aqui no canal, eu venho falando isso. Se você fizer uma retrospectiva aí no canal, você vai ver que eu estou só repetindo aqui o que eu venho falando há muitos anos. Qual é o conceito que a Lei Brasileira de Inclusão traz? E traz da onde, André? Traz da Convenção Internacional da ONU para Pessoas com Deficiência, que é de 2007, gente. Tá? O conceito atual que a legislação brasileira trouxe para si é o seguinte: considera essa pessoa com deficiência aquela que tem impedimento de longo prazo. E aí presta muita atenção nessa questão do longo prazo, porque é uma definição também trazida para a legislação brasileira que considera-se longo prazo 2 ou mais anos de deficiência. Então uma pessoa só pode ser caracterizada, só pode ser considerada com deficiência se ela tiver mais de 2 anos dessa situação, ok? Para qual deficiência, André? Para essas que eu vou falar aqui agora, olha. De natureza física, simples de entender, mental ou intelectual, também não há muita dificuldade, e sensorial. O que é sensorial? Ouvido, olhos, entre outros. E é aí o nosso caso, o pessoal que tem a deficiência auditiva, assim como eu também tenho, né? Como eu acabei de mostrar aqui o meu laudo. Então, veja bem, eu tenho a deficiência há mais de 2 anos. Então, eu me enquadro aqui como de longo prazo, tá? E é uma deficiência sensorial, auditiva. Mas não termina aqui. O qual, em interação com uma ou mais barreiras, que tipo de barreira, André, que você possa ter sendo uma pessoa com deficiência auditiva? Simples, se eu estiver dentro de um lugar onde há muito ruído, muito barulho, eu não consigo entender o que as pessoas que estão muito próximas a mim estão falando. Isso entre outras coisas. Então eu posso ter labirintite, posso ter náusea, posso ter uma série de outras coisas também. Então essa é uma barreira, ruído ambiental, ok? Então também me enquadro porque tem essa questão aqui agora. Uma ou mais barreiras pode obstruir sua participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. Isso aqui é o conceito atual de pessoa com deficiência. Só que não acaba aqui o problema. Vamos lá, parágrafo 1º, ainda da Lei Brasileira de Inclusão. A avaliação da deficiência, que é o que nos interessa aqui nesse vídeo, quando necessária, e aí temos uma outra questão importantíssima aqui, que é dizer quando é e quando não é necessário. Eu até hoje não consegui ainda entender essa expressão, porque todas as vezes que uma pessoa com deficiência precisa acessar um direito, ela tem que passar pela avaliação biopsicossocial, né? Então está dizendo, a avaliação da deficiência, quando necessária, será biopsicossocial, realizada por equipe multiprofissional e interdisciplinar e vai considerar os impedimentos nas funções e nas estruturas do corpo, os fatores socioambientais, psicológicos e pessoais, a limitação no desempenho das atividades e restrição da sua participação na sociedade. Então, repare, o texto final que ficou do PL 361 de 2015, veto 58, que vai se transformar numa lei ainda essa semana, tá? A gente está acompanhando de perto isso aí, e assim que sair o número da lei, for publicado, eu mostro para vocês, fiquem tranquilos. Então veja bem, vocês precisam entender que isso aqui é a definição. O parágrafo 2º desse artigo 2º aqui vai dizer que essa avaliação biopsicossocial será elaborado, o instrumento será elaborado pelo Poder Executivo. Tá? A lei saiu em 2015, era a época do governo Dilma, houve o impeachment, o presidente que entrou, o presidente Temer, constituiu o instrumento, logo na sequência o próximo presidente foi o Bolsonaro, ele revogou o decreto e esse novo instrumento passou a não valer, constituiu-se então um novo grupo de trabalho para poder criar um instrumento, não foi criado, enfim, não finalizou. O atual governo Lula também não aproveitou o que tinha sido feito antes, criou um novo grupo de trabalho em abril desse ano, agora de 2023, para se trazer um resultado em até 2 anos, ou seja, até abril de 2025.
Isso vale dizer que nós não temos ainda oficialmente um instrumento de avaliação biopsicossocial. O que nós temos que está em vigor é um sistema chamado IFBR, Índice de Funcionalidade Brasileiro, que está na portaria número 1 de 2014, uma portaria interministerial da Advocacia Geral da União, Ministério da Previdência Social, Ministério da Fazenda, Ministério Público e da Secretaria Especial de Direitos Humanos, né? Lá em 2014 ainda se chamava Secretaria Especial, hoje é Ministério dos Direitos Humanos. O que essa portaria fala, André? Ela aprova o instrumento de identificação do grau e o que é longo prazo. Fala o que é longo prazo. Então, repetindo, vou botar na tela, portaria número 1 de 2014, portaria conjunta, vou botar aqui direitinho para você poder pegar aí no nosso Dr. Google, tá? Além disso, isso aqui, essa portaria, é para efeitos da aposentadoria da pessoa com deficiência. Somente para aposentadoria, ok? E para os outros direitos, André? Bom, BPC LOAS, isso está lá na própria LOAS. Como que funciona? O que é LOAS, André? Lei Orgânica da Assistência Social. Então, essa definição de como que funciona a perícia médica e a perícia social está na própria LOAS. E é igual que funciona também para as aposentadorias. Assim como pensão por morte, que as pessoas com deficiência têm direito mesmo sendo adultas, pensão por morte dos pais, tá bom? Também tem direito mesmo sendo adultas, tá certo? Bom, outros direitos, vamos falar aqui um pouquinho, concursos. Concurso público, como é que é feita a avaliação para a questão da deficiência em concurso público? Depende da banca que vai aplicar o concurso, tá certo? E você tem que ficar muito esperto e aprender a ler edital, ok? A gente faz aqui uma assessoria para pessoas que estão prestando concursos públicos em todo o Brasil para essa questão aí da deficiência, tá legal? Então, preste atenção aqui que agora é a parte mais importante do vídeo. É a parte mais importante do vídeo, se liga aí. A questão do grau da deficiência auditiva, nós temos uma classificação pela Organização Mundial da Saúde, que tem vários elementos lá, como eu disse no início do vídeo, e temos, em paralelo a isso, uma classificação que é dada pelo ordenamento jurídico brasileiro, pela lei brasileira. Lei Brasileira de Inclusão, essa portaria que eu mencionei, tá legal? Então, olha só, você precisa ficar muito, muito ligado nessa questão do grau, tem que entender essa questão da avaliação biopsicossocial, como que funciona, ok? Para que você possa, assim que você for se submeter a essa avaliação para acessar qualquer dos seus direitos, tá? Então, você possa passar por essa avaliação, beleza. Então não adianta ficar perguntando, essa é a parte mais importante do vídeo, não adianta ficar perguntando se você se enquadra ou se você não se enquadra. Por que não adianta? Vou te dar um exemplo. Se você pegar uma pessoa que é cadeirante hoje, tá? O cara que é cadeirante há 15 anos, se ele perguntar para mim, doutor André, qual que é o meu grau? Leve, moderado ou grave? Eu não sei dizer para ele. Não existe um critério objetivo, tá? Não é assim, 1 mais 1 vai dar 2. Não existe isso na questão do grau, tá? Eu acho que deveria ser um pouco mais objetivo, mas não é. Então, mesmo para um cadeirante, não tem como dizer se o grau dele é leve, moderado ou grave. É evidente que pela minha experiência de ter lidado com muitas pessoas com deficiência, a gente às vezes acerta em uma situação ou outra, mas não é sempre assim. Então, para as pessoas com deficiência auditiva, unilateral, bilateral, o que acontece? A situação é a mesma. Então, independente do seu laudo médico, escute bem o que eu estou falando, independente do seu laudo médico. Na hora que você for acessar um direito seu, você provavelmente vai precisar passar pela avaliação biopsicossocial. Por esse critério que eu acabei de explicar. Algumas coisas não vai precisar. Por exemplo, se você for renovar o seu RG, basta levar o seu laudo, pedir para tirar a segunda via, incluindo a observação pessoa com deficiência, em qualquer lugar do Brasil. Ah, mas se negar? Bom, se negar aí é outra história, é papo para o próximo vídeo. Tá? Então eu vou explicando com calma para vocês. Passe livre, mesma coisa, laudo e fazer o requerimento do passe livre. Em alguns lugares vão pedir a perícia, vão pedir a avaliação, outros não vão. Outros simplesmente vão pedir somente o seu laudo, tá? Mas benefícios previdenciários, benefícios assistenciais, como o BPC LOAS, vai ter que passar obrigatoriamente, já estou te avisando. Concurso, vai fazer. Universidade pública, vai ter que passar. BPC LOAS, vai ter que passar. Isenção de imposto, vai ter que passar. Então, tudo isso, e eu vou começar a falar de hoje em diante, todos esses pontos aqui, entre outras coisas, para as pessoas com deficiência auditiva unilateral e bilateral.
Se você fizer um retrospecto aqui no canal, você vai encontrar muitos vídeos direcionados a monoculares, por exemplo, que eu passei bastante tempo fazendo e vale também para qualquer pessoa com deficiência. Tá legal? Ficou alguma dúvida? Coloca aqui embaixo, nos comentários do vídeo. Eu respondo para você com o maior prazer do mundo. Tá bom? Maior prazer do mundo. Outra coisa importante, a gente atende você em qualquer lugar do Brasil. Vou colocar aqui no final do vídeo um outro vídeo, uma telinha aqui, mostrando para você como é que é o funcionamento aqui do nosso escritório. Tá legal? Vai ser um prazer atender você, evidentemente, se você precisar dos nossos serviços. Se inscreve no canal, aperta o sino para receber as notificações de tudo que acontece por aqui. Nos acompanhe também pelo Instagram. Um grande beijo para você no seu coração e até o próximo.